Olá para todos. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje. Charles Bronson é aquele tipo de ator que, mesmo quem não é fã de filmes antigos, reconhece. Cara de durão, sempre com uma expressão fechada e com uma presença intimidadora que era única no cinema. Charles Bronson virou um ícone dos filmes de ação dos anos 70 e 80, com papéis que o consolidaram como uma lenda do cinema. Ele raramente sorria, falava pouco, mas quando agia, ninguém duvidava. Se alguém precisava de um justiceiro silencioso e implacável, era ele o cara certo. Nascido Charles Denis Buczynski em 3 de novembro de 1921, ele veio de uma família de imigrantes lituanos e cresceu em extrema pobreza na Pensilvânia. Charles Bronson aprendeu desde cedo a ser forte e sobreviver em meio às adversidades. Como a maioria dos atores de sua época, ele começou fazendo pontas e papéis pequenos, onde era quase sempre o bandido ou um mero coadjuvante. Foi só quando ele mudou seu nome para Charles Bronson, nos anos 50, que as portas começaram a se abrir. Charles Bronson começou a ganhar notoriedade em papéis secundários nos anos 60, mas foi em Sete Homens e um Destino que lhe chamou a atenção de verdade. Era o tipo de filme perfeito para ele, um faroeste onde cada personagem é mais imponente que o outro, e Charles Bronson se encaixava como uma luva. Outro grande papel foi em Fugindo do Inferno. Esses filmes abriram caminho para o estrelato, e Charles Bronson logo começou a ganhar papéis de protagonista. Foi nos anos 70 que ele explodiu mesmo, principalmente com Desejo de Matar. Ele se tornou o símbolo do vigilante, aquele homem comum que, por conta de uma tragédia pessoal, decide fazer justiça com as próprias mãos. Desejo de Matar foi um sucesso tão grande que gerou várias sequências, totalizando 5 filmes. Charles Bronson seguiu no papel de Kersey até os anos 90, se consolidando como uma das figuras mais temidas do cinema de ação. Uma coisa que faz parte do mito de Charles Bronson é que ele era um homem de poucas palavras tanto na tela quanto fora dela. Ele era extremamente reservado, até misterioso. Não era de dar entrevistas ou aparecer em eventos sociais. Ele preferia passar o tempo com a família e longe dos holofotes. Esse jeito recluso acabou virando parte da sua persona. Ele era o durão na tela e fora dela também. Nos filmes, Charles Bronson quase sempre interpretava o cara que fala pouco e age rápido. Ele acreditava que as ações do personagem falavam mais do que qualquer diálogo longo. Isso fazia dele um personagem ainda mais enigmático e interessante. Quando você vê um filme com Charles Bronson, sabe que ele não vai perder tempo com discursos. Ele é direto, e é isso que conquistava o público. Com o passar dos anos, o estilo de filme que Bronson fazia começou a sair de moda. Nos anos 80, ele ainda manteve seu espaço, mas nos anos 90, os novos astros de ação já tinham um perfil diferente. Mais humor, mais efeitos especiais, e menos aquele estilo sério de cara durão que Charles Bronson representava. Mesmo assim, ele seguiu atuando até os anos 90, e fez seu último filme em 1999. Nos últimos anos de vida, Charles Bronson enfrentou vários problemas de saúde. Ele já não era mais aquele homem forte e imbatível que interpretava nos filmes. E isso é algo que acontece com muitos atores que envelhecem, especialmente aqueles que ficaram conhecidos por papéis de ação. Ele enfrentava problemas respiratórios e até algumas complicações cardíacas, e o diagnóstico de Alzheimer foi um golpe duro para ele e para sua família.
A doença começou a afetar sua memória e suas habilidades cognitivas, o que deixou o ator cada vez mais recluso e debilitado. A família tentou manter tudo o mais reservado possível. Afinal, Charles Bronson sempre foi um cara fechado, que evitava os holofotes fora do trabalho. Então, mesmo nessa fase difícil, ele foi cercado de cuidados e carinho, mas longe da mídia e do público. Ele passou muito do tempo no hospital, e nos últimos meses sua saúde só foi piorando. Em 30 de agosto de 2003, Charles Bronson faleceu devido a complicações de pneumonia, que acabou se tornando o último golpe em seu corpo já fragilizado. Ele estava em um hospital em Los Angeles, cercado pela família. Foi um final discreto e em paz para um homem que, apesar de toda a fama, sempre foi reservado. Ele tinha 81 anos e preferiu partir da mesma forma que viveu, sem alarde e sem grandes despedidas. Para os fãs, a notícia foi um choque. Todo mundo sabia que ele estava afastado do cinema há alguns anos, mas, como ele nunca deu muitas entrevistas ou expôs sua vida pessoal, a maioria das pessoas não sabia exatamente o que ele estava passando. Mesmo assim, a imagem que ficou de Bronson foi a de um cara durão, que enfrentava tudo com coragem, inclusive seus próprios desafios pessoais. Hoje, Charles Bronson é lembrado como um dos maiores astros do cinema de ação dos anos 70 e 80. Ele inspirou gerações de atores que seguiram o estilo anti-herói, e o conceito do vigilante moderno deve muito a ele. A série Desejo de Matar, apesar de controversa, foi um divisor de águas, e sua interpretação como Paul Kersey é inesquecível. Mesmo após tanto tempo, seus filmes ainda são revisitados por quem ama um bom clássico de ação. Charles Bronson foi um cara que viveu uma vida de batalhas até o estrelato de Hollywood. Ele pode ter ido embora, mas deixou para trás um legado de pura resistência e autenticidade, sempre mostrando que é melhor fazer do que falar. E você o que acha? Qual é seu filme preferido com Charles Bronson? Comente no canal, deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.